onde, Gabriela? Você tem um sotaque nordestino. De Salvador, Bahia. Carregadíssimo esse sotaque. Ah, por isso você falou hoje que eu era retada? Você é retada. E é retada mesmo, né, não? Sou retada. A mulher retada. Tu é de Minas, né? Eu sou mineirinha, do interior de Minas. Mas também o sotaquezinho de Minas é bem puxado. Eu acho lindo o sotaquezinho de Minas, sabia? Só um cadiquinho. Um catiquinho, uma prosa. Só um cadiquinho. Que maravilha. Vamos embora juntar nossos sotaques aqui para desenvolver essa prosa boa. Bora lá. Um queijinho com farofa. Um queijinho com farofa e com acarajé massa. Eu amo acarajé. Virgem Maria. Uma acarajé com uma cerveja, uma cachaçinha. Menina, hoje comemos aqui na minha casa caruru, vatapá, muqueca. Afe Maria, delícia. Amo isso tudo. Amo. Sou mineirinha, mas adoro isso também. Misericórdia. Mas, Wilma, antes da gente ingressar aqui no tema, eu queria agradecer muito a minha prof, porque é minha prof. Ela, junto com o Décio, são meus professores de constelação familiar. E eu costumo dizer que a constelação é o divisor de águas na minha vida, né? A gente, quando conhece as constelações, geralmente a gente está precisando solucionar algum tema, algum conflito que tá emaranhado aí na gente, né? E isso aconteceu comigo, por isso que eu fui buscar as constelações e eu me encantei com as constelações e hoje eu tento levar como uma filosofia de vida, né? Colocando sempre na minha vida, tentando me adaptar e já mudei, já tive posturas mudadas assim, que são, graças a Deus, eu me beneficio disso hoje. E aí eu queria te perguntar, como é que as constelações chegaram para você? Para a gente saber um pouquinho como é que você conheceu as constelações, você e Décio trouxeram Bert Helling aqui para o Brasil, mas eu queria saber o que te levou a buscar as constelações familiares. Bom, beleza. Obrigada pelo convite, Gabriela. Muito obrigada. Maria, eu que agradeço. Pela gentileza do convite. Viu? Muito obrigada mesmo. Eu gosto de sempre compartilhar aqui com as pessoas. É um pouquinho daquilo que a gente vai colhendo no jardim da vida. Então, nós conhecemos essa abordagem por uma necessidade pessoal. Né? Nós estamos juntos há 32 anos, e na época, nossos filhos, nós temos um casal de gêmeos, hoje eles têm 26 anos, né? O Henrique e a Clara. Mas na época eles deviam estar, sei lá, 3 anos, não me recordo mais, por aí. E uns 3, enfim. Nós tínhamos sérios problemas com o Henrique, né? Assim, ele não aceitava nada que viesse do pai dele em termos de colocar as coisas, né? Era bem difícil. Nós buscamos ajuda com uma outra abordagem, a cinesiologia, com um amigo nosso, o Paulo Martins, indicou. Nos ajudou, mas não levou até onde a gente precisava, a gente vai continuar precisando de ajuda. E aí um dia a gente encontrou com esse mesmo amigo aqui em Belo Horizonte, o Paulo Martins, a gente brinca, chama de Paul Martin, e ele falou assim, nós fomos na pizzaria com ele, na Alta Afonso Pena, e ele disse assim, Paulo, você tá sumido, o que foi? Não, cara, eu tava pro Rio, ele é todo assim, arqueólogo, eu tava pro Rio participando no curso com um alemão lá, muito doido. Como assim? Muito aí ele falou pra gente, ótimo. não, ele falou isso, muito doido. Não, o cara coloca uns representantes, papai, enfim. E ele sabia, né, do que a gente estava passando com o Henrique. E ele disse, ele nos contou o que era, né, do que se tratava, os princípios, enfim. E nós ficamos assim, aquilo nos tocou, mexeu, o Décio perguntou, o Décio lê tudo, né, até papel de padaria. E o Décio perguntou, tem alguma coisa para ler sobre isso, né? E o Paulão disse, tem um livro, saiu agora, ele só tem um livro publicado, saiu agora. E aqui no Brasil, foi publicado no Brasil agora, que é a Simetria Oculta do Amor, né? Um livro publicado pela Cultos, foi o primeiro livro, na verdade o Gunther e o esqueci o nome do outro, né, escreveram, porque junto com ele, né, enfim, é outra história. E Décio disse, então tá bem, já pediu esse livro, e na época a internet era uma coisa assim um pouco, né, não era igual é hoje. A hora que deu, o Décio comprou o livro e
O Paulão falou, olha, vai ter um workshop, inclusive, está vindo um casal da Alemanha dar um workshop em Belo Horizonte, para nós, pelo menos, a gente sabe, é o primeiro que a gente sabe que teve aqui, que foi o Jacob Ezeglind. E aí, se vocês quiserem, então, participar, quem está organizando é o Regis, que a gente já conhecia, o Regis, né, lá da Cinesiologia. Enfim, voltamos para casa e o livro chegou, daí uns dias o livro chegou, e Décio começou a ler, né, e achou que trematou. Que besteira! Pessoa bobeirada, pessoa sente o outro, assim, jogou o livro para lá. E o título do livro, o nome, porque eu não leio livro assim, porque é best-seller, por nada. Se me chamar a atenção, eu cato e leio. E o nome do livro me chamou a atenção, A Simetria ou Conto do Amor. Eu, que diabo que é isso? Né? Catei o livro e comecei a ler. E aquilo ali, eu não conseguia parar, aquilo fazia todo sentido para mim, na minha vida. Enfim, não... o Décio chegava, eu estava lendo o livro, a gente à noite ia falar, que eu atendia também consultório nessa época com a cinesiologia, ele chegava, às vezes comentava algo que ele tinha vivenciado lá, na hora, hoje tinha um cliente, foi assim, não consegui seguir. Falei, olha, Berto fala isso. Que Berto? Do livro lá, que você não quiser, eu estou lendo. Aí ele começou também a chamar a atenção dele, né? Ele catou o livro e foi ler também. Enfim, teve o workshop em Belo Horizonte, a gente veio, né? Décio trouxe, nós viemos trazer, a gente ia fazer um curso aqui, um curso avançado lá de cinésio, e participar do workshop na sexta, e sábado e domingo a gente ia para o curso. Bom, na quinta teve uma palestra. Na palestra eu já falei com o Décio, né? Foi com o Jacob Ezeglind e Schneider, que depois foram nossos professores. Na palestra eu falei para a Décia, eu não saio daqui, eu não arredo o pé desse curso enquanto não acabar, não vou fazer, se eu puder ir no final do dia lá nesse outro, eu vou, senão eu não vou fazer o outro. O cara tinha vindo lá da Nova Zelândia, Austrália, sei lá, para dar esse curso, o outro que a gente ia fazer no Brasil. Enfim, Gabriela e pessoal que está aí, eu me encantei por essa abordagem. Bom, eu coloquei um tema, que era o meu tema pessoal, né? Foi a única constelação que eu fiz na minha vida, diga-se de passagem, eu nunca fiz outra, não precisei, o restante foi desdobrando na minha vida, a partir da compreensão dos princípios e mudanças de postura. E aquilo que nós vimos lá, tanto na minha questão pessoal, quanto naquilo que Décio também trouxe, que era em relação ao nosso filho, nós voltamos para casa e, enfim, fomos aquilo que eu falo para vocês, ralar a barriga no tanque no fogão, fomos viver aquilo, né? Praticar, botar em prática a teoria, né, Wilma? Porque isso aí não faz... essa abordagem é como se fosse as notas de uma música guardadas numa gaveta. Se elas não são usadas, não tem música. Não tem. Né? Então, ou você usa na sua vida, se você não usar, você não vai ouvir a música. Você vai saber as notas de cor, mas mais nada do que isso. Bom, então... E Décio lembra, eu não lembro, pode falar, nem da minha constelação. Eu sentei e falei com Décio, gente, eu lembro nada aconteceu ali. Ele falou, mas eu lembro de tudo. E ele, respeitosamente, nunca me contou, e eu nunca tive curiosidade de perguntar, e nunca me fez falta. Né? Eu só lembro, nunca me esqueci da postura. O que é que eu precisava mudar na minha postura em relação àquilo que eu estava naquele momento, batendo a cara no muro. Né? E então, Décio disse que eu disse assim para ele, nós ainda vamos fazer isso juntos. Rapaz. Mas eu nunca planejei fazer isso. Décio é médico, né, super respeitado, conceituado. Eu, enfermeira, trabalhava em 2, enfim, não tinha... Tinha uma vida estável já, né? Normal, gente normal. Era normal. Estava levando sua vida tranquila. E aí, então, Gabriela, nós vamos para casa e, enfim, nossa vida foi tomando um rumo, uma leveza e, é claro, né, aquilo que a gente precisava fazer, nós vamos tratar de fazer ou deixar de fazer, que é na maioria das vezes. Sim. E fomos... logo depois, começou o treinamento aqui no Brasil, que era com Gunta Viba e Jacob Ezeglind e Schneider. E nós nos inscrevemos nesse treinamento, organizado na época pelo Regis, eu lembro do Regis, da Esther, enfim, a Carme também ajudava, era uma galera antiga. E nós convidamos o Jacob Schneider, que nós tínhamos conhecido no workshop, a gente sempre foi para frente, para dar um workshop lá em Patos de Minas, que é onde a gente morava. Olha e
ele foi dar o workshop lá, né? Nós, na véspera, assim, o workshop era amanhã cedo, nós tínhamos, acho que até contei isso para vocês outro dia no módulo, nós tínhamos 12 pessoas, né? De repente, manhã antes de começar, nós tínhamos umas 40 pessoas na sala, enfim. Para E isso. foi um sucesso, foi maravilhoso, e eu falo que Iago Schneider teve lá antes de ir no México, né? Patos de Minas, ele recebeu grandes consteladores, né, nesse tempo. Olha só. E nós estávamos saindo, a gente morava num sítio, né? Eu lembro direitinho, saindo do nosso calcinho, assim, da estrada de terra, para pegar a avenida, para trazer o Iaco para Belo Horizonte, para pegar um voo para o Rio, que era onde aconteceria o primeiro módulo do nosso treinamento, onde aconteceu. E lembro direitinho, eu falei com o Décio assim, nós ainda vamos trazer Berta aqui. O Décio falou você assim, é sempre visionária, né? Você sempre. Décio riu, né? Riu de mim, você não tem base, você tá doida, né? Falei, a gente chama, o mais que pode acontecer é ele falar não. 50% sim, 50% não. Se a gente não falar nada, é 100% não. Com certeza. Enfim, fomos para o nosso treinamento, e enfim. E nós continuamos levando o pessoal, os nossos professores, depois levamos a Ziglindo Schneider, mulher do Iaco, e levamos a Mimanza, levamos Peter Spelter de Suyuko, Spelter. Enfim, era uma forma que a gente tinha de estar sempre em contato com a abordagem e aprendendo mais, tomando mais aquilo, né? E uma coisa que eu falei com o Décio lá, antes de ir para o treinamento, foi o seguinte, eu vou para esse treinamento, mas você nunca vai me... Porque estava puto que eu tinha fechado meu consultório de cinésia, eu tinha gastado uma grana fodida para poder com os cursos, né, de cinésia. E aí ele falou assim, eu falei, eu vou, mas jamais, nunca você vai me falar assim, que a gente gastou dinheiro com esse treinamento, a gente nunca usou isso. Se você topar, eu vou para o treinamento, senão eu não vou. Eu rezando para ele topar, porque eu queria muito fazer. Mas eu queria fazer para aprofundar, sabe? Para conhecer, para pegar esse trem na veia, eu achava aquilo fantástico, acho até hoje. Eu queria pegar assim nas entranhas, assim, que eu acho fantástico, é uma ferramenta que eu acho fantástica até hoje. Uma tecnologia, para mim, de alto nível. Então, ele falou, tudo bem, né? Então nós fomos para o treinamento, enfim, aí é outra história. Nós conhecemos assim, que foi a sua pergunta, né? E só que você disse, né, que a gente que trouxe Berta aqui, não, Berta já tinha vindo ao Brasil antes, nós não fomos os primeiros a trazer, tá? Não. A Esther Frankel, não. A Esther Frankel foi a primeira pessoa que ela conheceu, a Esther é do Rio, né? Ela conheceu Berta lá, se eu não me engano, na Alemanha, e ela convidou o Berta para vir ao Brasil. E ele veio em 99 pela primeira vez, que foi quando o Paulão esteve lá com ele, o Paulo Martins esteve lá no workshop que ele deu no Rio, organizado pela Esther Frankel, né? Sim. Inclusive, você pode olhar no livro A Simetria Oculta do Amor, na época, e tem também fitas da época, né? Que acho que ela até deu esse nome, as fitas que eles comercializavam nessa época. Fita cassete, é o que tinha na época. E então quem trouxe foi ela, em 99, né? E depois, em 2001, o Berta esteve em São Paulo, organizado pela Odila, Eliane, não sei se esqueço sobre o nome dela, mas ele esteve em São Paulo em 2001. E aí, em 2003, ele tinha dito que não voltaria mais ao Brasil. Em 2003, nós ousamos, 2003, 2002, nós estivemos com ele em 2001, em São Paulo. Mandar um convite para ele, vamos mandar, né? E mandamos um e-mail para ele, convidando ele para vir ao Brasil. Ele demorou mais ou menos um ano para responder. Poxa. E foi procurar saber quem que a gente era, enfim, depois a gente ficou sabendo que eu fui pesquisar quem que era esse casal. E aí ele topou, respondeu sim, vou. E veio, nós organizamos aqui em Belo Horizonte, e então nós tivemos aqui no Life Center, né? Foi um workshop para casais, foi fantástico, fantástico. Maria, que maravilha. Nós tivemos 440 pessoas no anfiteatro. Ele voltou para a Alemanha, chegou lá, mandou um e-mail agradecendo, dizendo que tinha gostado muito, dizendo, eu gostaria muito de voltar ao Brasil. Vocês organizam para mim de novo? Porra, agora, né? Ave Maria, colou em vocês. E aí ele veio de novo. E todo ano a gente ia em São Paulo procurar lugar para fazer, mas era tudo muito caro. Aí ele teve de novo, foi o workshop em Goiânia, 2006, nós organizamos lá para ele. Lá em Goiânia, ele nem perguntou se a gente queria, chamou a gente no quarto dele, estava tomando cerveja, falou, vou voltar ao Brasil no ano que vem, tá aqui o tema, tá aqui tudo, já deu para a gente programação do evento. Vocês vão organizar para mim e vai ser em Brasília, eu quero em Brasília. Enfim, em 2007 foi em Brasília, né?
E aí, Olha assim só. foi. E aí, em 2006, nós tivemos, estava com ele em Sevilha, né? Ele estava começado a dar esses treinamentos avançados, umas coisas que, assim, na época, a Sofia que tinha criado a escola Hellingeschule, que isso aí foi ideia Sim. dela, né? Criar uma escola, que ela sempre queria criar uma escola. O Berto nunca importou com isso. Ele entregava e pronto, nunca quis escola certificada, esses negócios, nunca foi a praia dele. E aí eu falei, Berto, e aí, você não dá treinamento no Brasil? Ele falou assim, vocês não estão prontos ainda. Eu não sei, a gente estava deitado assim, não lembro até hoje, nosso quarto, numa cama descascando laranja, tinha muito laranja nesse lugar que a gente estava lá em Sevilha. Vocês não estão prontos ainda. Eu não sei até hoje se você estava falando de nós dois ou do Brasil. Do Brasil. Hã? Eu nunca perguntei. Eu sei que em 2007 eu falei assim, olha, então ano que vem eu vou começar o treinamento avançado, tem que ser no lugar assim, papapá, fechar, tarará. Beleza, então o ano 2007 começamos, e aí foi. Né? Mas nós não fomos os primeiros, organizamos para ele de 2005 a 2010, né? Quando Mas ele depois adoeceu e também cancelou. ele colou em vocês, vocês traduziram livros dele, não foi? Vocês Sim, trouxeram ele sim. bastante Aí assim. sim, foi de 2005 a 2010, né? Aí em 2010 a Sofia, ele adoeceu, né? Cancelou. A Sofia decidiu que ela ia organizar os cursos deles aqui a partir do escritório da Alemanha e assim foi tranquilo, né? E foi desse jeito. Mas em 2003, 2004, não me recordo bem, nós fundamos a editora, né? Junto com Peter Etzulk Spelter, né? E o Peter falou que tipo, a gente não tinha quase livro nenhum traduzido, né? Eram uns 3 livros, 3, 4. Por que a gente podia fazer uma editora? Eu falei, bora! E fomos procurar saber o que era isso, como é que fazia isso. E a gente publicava, Gabriela, 4 livros por ano, né? Então, Poxa, assim, a gente não sabia nada sobre livro. Então, e era eu que fazia, assim, a Tsuyo que trabalhava nas traduções, eu nas revisões, na coordenação editorial, diagramação, para lá, enfim. gente. Era fantástico. E organizando os eventos do BER, Ah, e daí também nós já tínhamos começado a dar nossos workshops, e eu com 2 crianças pequenas. O pessoal, minha mãe fala assim, minha filha, você tem que trabalhar menos. Eu falo, minha mãe, nunca trabalhei tão pouco igual agora na minha vida, né? Então era era assim, direto. leve, né? Mas foi assim que a gente conheceu o Beto, em resumo. Foi buscando uma ajuda para nossas questões pessoais, né? E o resto depois veio de um brinde da vida. Toda a nossa convivência com ele, a amizade, foi um presente da vida também para nós. E É hoje o isso. casal é referência de constelações familiares aqui no Brasil. Tem um curso maravilhoso que é o IDESV, que eu sou aluna e as coleguinhas, várias coleguinhas estão aqui assistindo a live também, né? E que é um curso fantástico que vai abrindo assim, ampliando nossa consciência e vai trazendo mesmo a constelação para o nosso dia a dia, para a gente botar na prática mesmo, porque é como o Ilma falou, nada de ficar só na cabecinha, né? Bora botar na prática, senão ela não funciona, né? Não é um Não, milagre, não é um não, milagre, né, Wilma? A gente às vezes acha que não. vai fazer uma constelação que vai ser um milagre, que vai tudo solucionar. Se a gente não muda a postura, continua a mesma coisa, né, não? Exato, exatamente. Pois é, e a gente vai entrar agora no tema. O nosso tema é constelação familiar, as consequências de violar a ordem, pertencimento e equilíbrio. Aproveita aí, manda aviãozinho para amigo, para família, para inimigo, para todo mundo. Manda o aviãozinho para que eles conheçam um pouco mais aqui das constelações familiares e dá oportunidade para as pessoas também de poder transformar a vida com essas leis que a gente vai aprender agora, que são as bases, né, da constelação familiar, as leis do amor. Não é isso, Wilma? Essas São os leis, pilares. que eu estava, o Berto até fala isso, né? Eu estava falando com você da música, né? Essas leis são as notas, né? E você pode pegar, a música a música tem 8 notas, né? Dó, ré, mi, sol, lá. Essa abordagem tem 3 notas. Né? Você pega 8 notas e você transforma ela em trocentas coisas, né? Em coisas assim, você fala, como é que alguém cria? Claro que tem sempre uma ordem, né? Parece que é uma coisa descoordenada, mas a música tem uma ordem, né? Sim. Então, essas leis é como se fossem assim, as notas de uma música também. Eu acho muito bonito o Berto falar isso. Só que elas são 3. E você desdobra isso aí em trocentas coisas quando você usa isso na vida, né? É verdade. Então, não é uma coisa estática, né? É dinâmico, porque a vida é dinâmica, né? Não é a salvação do mundo. E não foi Sim. inventado por Berto. Eu sempre gosto de dizer Sim. isso, né? Berto não inventou, não tirou isso da cachola. Né? Ele compreendeu essas 3 leis e descreveu isso lindamente, claramente,
lidando, trabalhando com pessoas, né, ao longo de décadas. E quando a gente conheceu essa abordagem, na década de 90, né, 99, Bert isso estava assim, novinho, tanto quando ele esteve no Brasil, no Rio teve 50, eu acho que não tinha 50 pessoas na sala, segundo o Paulo Martins Olha disse, só. né? Então, imagina, um workshop coberto com 50 pessoas, que delícia, né? Impossível. Pois é, hoje em dia seria impossível, né, Wilma? Seria impossível. É. Então, assim, é uma história bonita, e o Bert assim, nunca quis ser dono disso, é, ele sempre colocou isso muito a serviço, né, das pessoas, de uma maneira muito bonita. Então, sim, são essas 3 leis, são os pilares, mas não para aí, né? Não para Isso. nisso Vai aí. desenvolvendo, vai desenrolando essas leis, né, na prática do dia a dia. Exato. Mas diz pra gente aí, o que são essas leis e quais são elas? Explica pra gente aí, por favor. Uhum. Tá. A Berta descreve 3 leis, né, do que atua nos relacionamentos humanos. Eu sempre gosto de comparar nas nossas aulas, lá eu coloco para vocês, né? É, igual tem a lei da gravidade, né, que atua sobre a massa. Então, se eu soltar essa caixinha do meu fone aqui, ela vai cair. Então, eu sei que aqui tem gravidade, né? Então, essas leis são leis da natureza. A gravidade é uma lei da natureza. Se você acreditar, a caixinha do fone vai cair. Se você não acreditar Cai e também. soltar, a caixinha do fone vai cair. Se você gostar, ela vai cair. Se não gostar, ela vai cair. Enfim. Então, são leis da natureza. Não dá para você colocá-las a seu favor no sentido de elas não se submetem aos nossos desejos, às nossas dificuldades, aos nossos anseios, aos nossos medos. São leis da natureza, né? Inclusive, nós estamos submetidos à natureza. Por mais que a gente tente controlar, tem hora que ela mostra para a gente, Com haja vista a certeza. pandemia, que nós também não passamos de objetos, entre aspas, né? Mas de seres que também pertencem à natureza. Enfim, então são leis da natureza. E a primeira lei, né, digamos assim, seria, que o Berto descreve, é o pertencimento. Né? E o que é essa lei do pertencimento, conforme o Berto diz, né? Eu gosto muito assim da nossa tradução para essa lei, que é bem simples, né? Que é assim, quem pertence, pertence, quem não pertence, não pertence, ponto. Né? Isso quer dizer o quê? Que uma pessoa que pertence ao seu sistema, né, ela pertence. No fato de você não gostar disso, ou essa pessoa feito uma sacanagem com você, que te dá o direito de excluí-la. Né? Quando você faz isso, isso tem um efeito no seu sistema, um efeito na sua vida, né? E as pessoas que pertencem ao seu sistema. Então, eu vou frisar de novo, né? Essas leis, elas atuam somente sobre relacionamentos. Nós estamos falando aqui de relacionamentos, né? Assim como a gravidade atua sobre a massa, essas leis sistêmicas atuam sobre os relacionamentos, né? E tem essa lei que eu gosto demais, né? Eu falo que é a segunda avó Geralda, que é: o filho não fala de catar de filho dos outros, que um dia você vai ter os seus. Ou seja, é melhor a gente respeitar as pessoas como elas são, porque aquilo que nós criticamos no outro, um dia a gente vai precisar aprender a amar em outro ser humano, né? E como eu acredito que nós todos viemos de uma única fonte, nós pertencemos a um grande sistema. Então, eu particularmente, eu gosto de ampliar, sabe, essa postura respeitosa de não criticar, não julgar e não excluir as pessoas moralmente falando, né? Porque eu sei que mais cedo ou mais tarde, de uma forma ou de outra, eu vou precisar aprender a amar isso que eu critiquei, né? Por exemplo, se eu acho que eu sou melhor do que um estuprador, mais cedo ou mais tarde, eu vou precisar amar isso, por exemplo, num neto, né? Que eu não tenho escolha, eu já amo esse neto e ele se torna, por exemplo, um estuprador. Tô pegando um exemplo assim, bem berrante, que geralmente choca a gente, né? Então, o pertencimento, ele atua dessa forma. Quando a gente exclui algo, isso você coloca aqui, né? As consequências de violar essa lei, por exemplo, então seria aquilo que nós criticamos, que nós excluímos, repete na nossa vida. Então, por exemplo, meu marido é uma merda, é uma droga, não sei o quê, separa. Não presta, a gente chama de falecido, né? O falecido. Eu vou arrumar, agora eu arrumar um homem que presta. Ou uma mulher, tanto faz, né? Isso vale para ambos, para mulher e para homem. E aí, então, eu simplesmente troco o CPF. Por quê? Porque aquilo que eu excluí
permanece na minha vida, né? Isso vai se repetindo até que eu aprenda a respeitar. Eu não preciso amar, mas eu preciso respeitar. As pessoas confundem muito isso, amor com respeito, não tem nada a ver, né? Respeitar é ter um lugar no seu coração, ter um tamanho para caber aquilo que você não gosta de preferência no seu coração. Porque é muito fácil dar um lugar àquilo que a gente ama. Com certeza. É fácil dar um lugar para um santo, né? Eu quero ver a gente aprender a dar um lugar, a abrir um espaço no nosso coração para aquilo que nós não amamos. Mas é aí que nós crescemos, é aí que reside a grandeza do ser humano. A nossa capacidade de expandir e caber aquilo que nós não gostaríamos que fosse do jeito que é. Né? E aí fica aparecendo aqui essa questão de pai e mãe, que parece que é uma coisa chata. Por que está sempre agarrado lá, né? Porque a gente não concorda nem com eles. A gente quer excluir o comportamento deles, colocá-los para fora da nossa vida. O que dirá com o resto, né? As pessoas que nos deram a vida. Então, as consequências, né, da transgressão dessas leis não é uma praga de madrinha, nada disso, né? Não é azar da sexta-feira. É só isso, é uma oportunidade que a gente tem de aprender a respeitar, né, as pessoas e o destino das pessoas, isso aqui é respeito, assim como ele é. Né? Eu digo que é muito fácil amar aquilo que é fácil. É muito fácil amar um destino difícil. Mas difícil é ter um lugar para um destino que é muito fácil amar um destino fácil, mas é difícil ter um lugar para um destino difícil. Né? E é aí que entra essa postura, né? Esse aprendizado nosso. Uma outra lei... É isso? Mas, não, peraí, vamos embora falar dessa ainda, da lei do pertencimento. Eu queria saber de você como é que cria esse vínculo do pertencimento. Quem é que pertence no sistema familiar? Né? Num sistema familiar. Existe o vínculo de sangue, existe o vínculo também eu acho que é existencial, né? Se não me engano. Mas existem esses vínculos, eu queria saber de você como é que faz para pertencer ao sistema familiar. Quem é que pertence, quem é que não pertence? Olha, tem dois tipos de pertencimento, né? Que é, como você disse agora, o vínculo de sangue, né? E o vínculo de destino. De destino, tá? Isso. O vínculo, pode chamar de existencial também, o vínculo de destino... Desculpa, eu gosto de falar do vínculo de sangue primeiro. O vínculo de sangue é mais simples. O vínculo de sangue, eu gosto de dizer assim, pertence todo mundo que é sangue do meu sangue. Eu acho que assim facilita pra gente. Exceto primos. Por quê? Não sei, né? Até o momento a gente pode dizer isso. Pode ser que amanhã ou daqui a pouco a gente fale diferente, mas até o momento que tem se mostrado é isso, tá? E nós já vimos aqui coisas que falavam assim, é assim, e se mostrar diferente do campo. Isso começou a se mostrar para as pessoas na época que trabalhavam seriamente com isso e acabando. Berto esperou, inclusive, se mostrar por muitos anos, até voltar a falar disso de novo. Então, aqui nada é pregado a prego, porque a vida é dinâmica, o campo é dinâmico. Então, vínculo de sangue é todos que são sangue do meu sangue, exceto primos, por mais que a gente os ame, né? Não tem vínculo de sangue. E tem o vínculo de destino. Então, aí entra, não precisa ficar falando, né? Pai, mãe, filhos, tio, tias, irmão dos pais. Não tem essa de meio-irmão, não. Aqui, se você dividir um óvulo, um espermatozoide, na alma, não faz diferença, irmão, já tem o vínculo de sangue, né? Tudo bem, pode ser meio-irmão para definir que não veio dos dois pais, né? Mas tudo bem. Isso é uma questão de semântica, mas na alma é irmão igualmente, pertence igualmente, né? Isso aí. O vínculo de destino tem a ver com dois fatores, né? Passam a pertencer ao meu sistema pessoas que ou agregam algo ao meu sistema, né? Ou prejudicam gravemente o meu sistema. Então, tem duas, entre aspas, categorias aí. Como assim? Por exemplo, alguém, sei lá, deixa uma herança muito grande para minha família, isso muda o destino da minha família. Essa pessoa cria comigo um vínculo de destino. Né? Ou alguém mata um membro da minha família, prejudica gravemente o meu sistema.
também cria-se um vínculo aí. É fácil dar um lugar para quem soma as coisas no sistema. Aí, de novo, a gente volta com a questão da nossa grandeza, né? Mas aquilo que nos move é dar um lugar às pessoas que prejudicam, porque é a parte mais difícil. Mas eles sim passam a pertencer ao nosso sistema. E quando nós excluímos, isso se repete no sistema. Eu digo, não, essa pessoa, não quero que ela morra picadinho, mais tarde eu vou precisar amar aquilo. É claro que as pessoas devem arcar com aquilo que fazem, com as consequências. Mas para isso existe a questão social, a justiça social, a questão aqui, né, do mundo. Nós estamos falando aqui de um nível profundo, né? Então, não cabe a nós julgar uma pessoa moralmente. Nós já temos a justiça lá dos homens, o juiz, né, para fazer isso, que eu admiro pra caramba o trabalho deles, que não deve ser fácil. Com certeza. Né? Então, são esses dois tipos de vínculo, de destino e o de sangue. Então, seria legal a gente colocar aqui quem pertence em termos de vínculo de destino. Então, como eu disse, alguém que prejudica gravemente o sistema, alguém que soma. Aí entra um fator muito interessante, que é uma pergunta muito comum, que são os parceiros sexuais. Né? Sim, sim. Eu já ia perguntar. Geralmente isso aí é com pega, né? Então, os parceiros sexuais pertencem? Pertencem, né? Quando que pertence? Olha, tem situações que sabidamente a gente pode dizer assim, nesse caso pertence, não tem dúvida. Tem outros casos que a gente não sabe, só se mostrar aí, teria, né? Só se a gente vê isso lá no campo, mas a gente não sabe. Casos sabidamente, que não tem dúvida que pertence, um parceiro sexual. Quando existe gravidez, né? Vindo ou não a nascer a criança, houve uma gravidez, não importa quanto tempo dure, esse parceiro pertence ao meu sistema. Isso quer dizer, criou-se ali um vínculo, e não tem nada a ver com amor. Pode ter sido só uma noite, pode ter sido só uma trepadinha. Né? Nós já tivemos caso da mulher que nos procurou, não lembrava nem o nome do cara, porque os dois estavam bêbados no carnaval, mas ela nos procurou pedindo ajuda para o filho, que já tinha na época uns 17 anos, e foi filho desse relacionamento, numa noitada no carnaval, que ambos estavam trêbados, né? Ela sabia que o cara era gaúcho, porque ela lembrava do sotaque dele. Imagina. E mesmo assim, esse cara foi o primeiro vínculo dela, esse homem. Era o primeiro homem, primeiro vínculo, né? Como parceiro dela. Então, se ela toma um outro homem, esse agora é o segundo parceiro, né? O segundo vínculo dela com o parceiro. E só se trata disso, né? De colocar isso em ordem e dar a esses parceiros anteriores ou parceiras anteriores o lugar devido de reconhecimento no coração, né? A gente não seguiu, mas você vai ser sempre o primeiro, o segundo, o terceiro. Então, essa de falar assim, meu ex, não existe ex. Tem primeiro, segundo, terceiro, aquilo que foi sempre será nesse caso. Sempre será. Então, não tem o falecido, por mais que você tenha motivos de sobra, inclusive para matar o cara, ou a cara, né? Para que ele realmente fosse falecido de verdade. E mesmo se ele falecer, não deixa de pertencer. É uma coisa importante a gente dizer aqui, né? Nem a morte ela rompe esse vínculo. Esse vínculo é criado profundamente na alma e ele não é desfeito. Em relação a parceiros, né, aquilo que o padre fala até que a morte os separe, não, nem a morte, né, vai desvincular. Um vínculo, uma vez feito, para sempre ele permanece. Né? Nada desfaz um vínculo na alma. Né? Quando acontece que a mãe fala assim, Wilma, você que a mãe separou do pai, não suporta, que fala assim, meu filho, você puxou seu pai, que não sei o quê, você parece seu pai. E isso soa como algo de defeito, é um defeito da criança. A tendência é que essa criança repita o comportamento do pai também? É uma forma de excluir o ex-parceiro? Isso é uma figurinha marcada, Gabriela. E o interessante é que a pessoa não precisa falar, não faz assim como seu pai, você está ficando igualzinho seu pai. Não precisa falar. Isso que é foda. O sentimento, porque às vezes você podia ficar calado. Mas se você tem isso no coração, se é isso que passa dentro de você, ai meu Deus do céu, Deus me livre se meu filho ficar igual ao pai dele, ou minha filha ficar igual à mãe dela, ou ficar igual ao pai dela, não interessa. Você pode ter certeza, é carta marcada. Né? Ele vai ficar. Por quê? Isso é percebido, né?
Isso é percebido ali, isso rola no campo. E é a forma que uma pessoa tem, vamos falar que a criança de 0 a 100 tem, já que ela não pode amar abertamente o pai ou a mãe, o que acontece? Eu digo que o amor, o fluxo do amor não para, ele continua, nem que seja no esgoto. Sim. Então, se ele não pode correr em cima da mesa, ele vai correr por baixo da mesa. Então, essa criança, de uma forma ou de outra, esse amor, ela precisa demonstrar esse amor pelo pai ou pela mãe, por aquele que pertence, que está sendo excluído, né? Então, o que ela faz? A superfície, não, mãe, você tem razão, o pai é uma praga, minha mãe, isso aqui. E às vezes a pessoa tem razão de não querer. Pô, como é que você quer que um filho seu, por exemplo, use drogas? E às vezes o pai dele usa. Ninguém quer, mas você não tem esse direito, depende da postura com a qual você olha para isso, né? Então, essa criança é como se ela dissesse, tá vendo, pai? Ou tá vendo, mãe? Você não é tão mal assim. Eu também faço igual. E quando eu faço igual, é a maneira que eu tenho já que eu não posso mostrar isso abertamente, né, porque a gente tem vergonha, que não pode, é feio, moralmente não é aceito, né? Eu faço igual. É a única forma que eu tenho de mostrar o meu amor por você. Eu também. Então, e aí, digamos assim, isso é uma pena, porque a criança não fica livre para seguir o seu próprio destino. Ela acaba tendo que se colocar a serviço do sistema para trazer de volta um excluído que não precisaria estar excluído. Sim. Não precisaria, né? Porque o fato de uma pessoa, o comportamento de ninguém me dá o direito de excluir essa pessoa, porque eu não sei o que atua que leva uma pessoa a se comportar dessa ou daquela forma. Se eu não preciso me comportar dessa ou daquela forma, que bom que para mim é mais leve. Sabe, se eu não preciso sair todo dia e matar uma pessoa ou roubar, que bom que para mim é mais leve. Meu destino é muito mais leve. Então, se eu tomo isso como um presente, ao invés de tomar isso como se meu destino é melhor do que aquele que sai e mata, né, ou que sai e vai usar drogas, porque não é fácil, é um destino difícil. Imagino que não é fácil fazer isso todo dia, ou de vez em quando que seja, mas não é um destino fácil. Então, essa postura de gratidão por ter um destino mais leve e não de julgar e apontar o dedo para o outro, né? Isso deixa as pessoas que vêm depois de nós e nós mesmos livres. Aí cada um pode tomar o seu próprio destino, né? E não precisa ficar a serviço do sistema. Porque tem uma consciência, né? Você perguntou direto das leis, mas antes disso tem a questão das consciências, né? Que é essa consciência que mantém o sistema coeso, né? Então você tem uma consciência pessoal, né? Que é aquela que faz com que a gente se sinta pertencente ao nosso sistema, né? E tem a consciência de grupo, que é a consciência coletiva ou arcaica. Essa consciência, ela não permite nenhuma exclusão de um grupo, né? E se vocês quiserem, a gente, né, tem isso lá no nosso livro, no Ema, está escrito muito claramente lá sobre essas consciências, uma hipótese antropológica muito legal sobre isso, né? Mas essa consciência cuida, eu digo que ela é uma secretária executiva, né? Ela vigia, e ela deixa na agendinha dela marcadinho lá, bom, fulano está excluído, mas eu vou ter que dar um jeito desse sistema aprender a amar isso. Eu digo que é muito amor aquilo que nos criou, né? Porque se ocupa de nos ajudar a crescer ainda como seres divinos que cada um de nós é, né? Bom, acho que é isso. É muito bonito, viu, Ilma? A Isabel está perguntando, ex-namorados pertencem ou só ex-marido? Se houver vínculo, pertence. Não tem a ver aqui com status, como é que fala? De relacionamento, estado civil. né? Estado tem civil. A ver com estado civil, tem a ver com vínculo, tá? Então, por exemplo, como eu disse agora, essa pessoa encontrou esse cara no carnaval, não sabe quem é, ele pertence? Pertence, ela tem um filho. Não, mas nesse caso o filho nasceu, perdi ele no outro dia, pertence? Pertence. Houve gravidez? Pertence. Então é bom ela perguntar, que eu me lembro de terminar o que eu comecei a falar. Então, quando há gravidez, há pertencimento, né, em relação homem e mulher. Quando há gravidez. Quando há a consumação do sexo com amor, cria-se vínculo, né? Promessas de casamento, cria vínculo. Eu não estou falando aqui, gente, teoria não, tá? Tudo é coisa que a gente já viu mesmo. Que vê na prática, na constelação, né, Wilma? Promessas, na vida mesmo de pessoas lá, né? Promessas de casamento, né? Também cria vínculo. Nós já vimos o caso uma vez, uma família que os avós, se eu não me engano, tinham vindo
Enfim, a pessoa nos procurou, não conseguia tomar uma parceira e seguir, ela queria muito construir uma família, tinha vários relacionamentos, mas não conseguia ficar, não ficava nos relacionamentos. E ela queria construir uma família. E quando nós colocamos, ela estava completamente ligada numa irmãzinha que tinha morrido pequenininha. E essa irmãzinha, a representante, ficava batendo a cabeça no chão, assim. E aí a gente perguntou como é que essa irmãzinha morreu. E essa irmãzinha, ela tinha caído na cisterna. Então, o que é? Eu não sei como é que é aí na Bahia, mas aqui em Minas é assim. Quando a gente era pequena, pelo menos. Hoje em dia as crianças estão mais espertas, né? Mas quando a gente era pequena, na nossa geração, era assim: se você entrar aqui e for reta, você sai lá no Japão. Ah, sim. Então, Tem essa e essa conversa mesmo. família, os avós dessa criança tinham vindo do Japão. E a avó tinha sido prometida, como é, né, lá no Japão, tinha sido prometida para um homem lá no Japão. E veio para cá, tomou um outro homem, casou-se aqui e constituiu família e esqueceu, né? Desconsiderou esse homem lá, não se sabe. E essa criança estava vinculada a esse homem no Japão. Ela caiu na cisterna, né? Então, nós já vimos assim, bastante algumas coisas, né, que nos mostram que isso não é brincadeira. Então, é promessa de casamento, como eu estava dizendo, né? Gravidezes. Outra coisa que é difícil das pessoas olharem e tomarem isso, porque realmente é um contexto difícil, estupro, né? Estupro também cria vínculo. Querendo a gente goste ou não, como eu disse, não se trata aqui de gostar. Talvez até exatamente porque a gente quer pôr para fora, né? Talvez por isso, não sei. Mas na alma isso vincula. Nós também já vimos alguns contextos assim. Aí é óbvio, né? Um relacionamento duradouro, onde as pessoas agregam uma coisa à vida da outra, ou até mesmo prejudica. Né? Então, assim, meu ex-namorado pertence? Não sei se tiver criado vínculo, né? Não, a gente viveu junto 3 anos. Porra, então você deve ter criado um vínculo, né? São 3 anos, né? Não foi um namorico, não foi 1 mês, 2, 3, 5, 6 meses, né? E se Então, aí separou eu não sei. E quando separa que tem muito sofrimento, assim, Wilma, um dos dois causa muito sofrimento no outro, isso pode gerar um vínculo também. Tem que colocar as constelações para saber, né? Olha, Gabriela, eu nem digo assim, colocar para saber, porque pelo menos desse a gente não gosta, sabe, nós não colocamos constelação. Eu quero saber, constelação para nós não é assim, nós não abrimos uma mesa, não é um jogo de uso, sabe, não é um jogo de carta. Nós, particularmente, não colocamos. Eu quero saber se eu tenho vínculo com fulano. Não, pera lá. Tá tendo alguma coisa? O que tá pegando, né? Não, tá tudo ótimo, meus filhos estão bem, meu relacionamento tá bem. Então, por que você quer colocar, saber se alguém pertence ou não? Vai viver, mulher. Se precisar, você mexe com isso, né? Vai viver. Então, se alguém falar, eu quero saber se eu tenho vínculo. Não, nós, não fazemos, né? Não que a gente é melhor que ninguém, mas não faz parte da nossa postura usar as constelações para esse fim, né? Agora, digamos, olha, eu tô com problema no meu relacionamento. A gente coloca e segue com essa pessoa, de repente surge lá, porque tem às vezes um parceiro anterior que ela nem... Outro dia, uma pessoa procurou, né, a gente pedindo ajuda, e ela não conseguia fixar num relacionamento. Era uma pessoa super bem sucedida, mas enfim. E foi interessante que a dinâmica que estava por trás, ela estava completamente vinculada. O Décio foi o Décio que lembrou de algo, fez uma pergunta, tinha a ver com sangue. Aí ela lembrou. Quando ela era criança, ela ia mudar para a cidade, a família ia mudar do lugar, né? E aí ela era aquelas coisas de criança, né? Ela tinha um amiguinho, entre aspas, né? Eles se gostavam, eles falavam quando crescesse, eles iam casar, aquela coisa que às vezes na infância a gente faz. Só que eles foram, quando a família dela decidiu que ia mudar, eles se encontraram lá no paiol e cortaram o dedinho, um e o outro cortaram o dedinho e colocaram e prometeram que eles nunca iam tomar outra pessoa até que eles só iam casar um com o outro, só iam tomar, assim, seguir a vida juntos, mas não com outra pessoa. E ela não conseguia se vincular, porque ela não conseguia tomar. Ela nem lembrava disso, né? Então ela foi buscar ajuda para uma coisa. Então, mas assim, nós vamos ver se tem alguma, a gente não faz, né? Não é então, por curiosidade, né, Wilma? É tipo assim, quando você tem algum problema que está interferindo na sua vida, você busca a constelação.
constelação não é feita para resolver curiosidade, para tentar diluir uma curiosidade. Isso que eu quis dizer. Não, Quando você vai ter um problema, exato. você vai lá e tenta solucionar o problema através do que surge na constelação familiar, né? Na verdade, né, a curiosidade, ela cega a nossa percepção. Sim. Então, quando nós buscamos ajuda nesse contexto aqui, tá? Por curiosidade, isso cega a nossa percepção. E uma constelação, ela se presta para quê? Ela traz à luz o que eu não estou enxergando, por que eu estou agarrada nesse trem aqui no cabelo das pernas, e que postura eu preciso mudar para seguir, para ir além disso aqui, né? Não é superar, não é bloquear, não é romper, não é cortar, romper padrão, nada disso. Mas que postura interna eu preciso mudar, fazer diferente, para seguir além dessa experiência que eu não estou conseguindo ir nesse momento. Só isso, né? Ela ensina, faz. A Ana está perguntando aqui, se um relacionamento houver uma traição, o amante cria vínculo com o traído e com o traidor, ou seja, com o casal? Não sei, não pode. Eu sempre digo assim, essas perguntas muito amplas, sabe? Eu não sei, tá? Eu não gosto, assim, não gosto de hipóteses. Eu posso dizer o seguinte: com a amante provavelmente tem vínculo, né? Mas com o casal, só se o cara for lá matar, sei lá, prejudicar, enfim, não sei. Aí eu não seria uma hipótese, né? Não olho não assim, dá para colocar hipoteticamente né? para isso, não. Eu prefiro não. Sabe, senão fica parecendo que a gente é dono da verdade, que constelação responde tudo e não é verdade. A gente só tem um olhar amplo, olhando a partir dessa lente sistêmica, né? Mas a gente não tem resposta para tudo, né? Não, por mais que hoje a gente vê, tem muitos consteladores aí assim que tem resposta para tudo se tratando de relacionamento. Não sei. Aí a gente teria que só se mostrasse. Isso se chama responsabilidade com a vida dos outros, né, Wilma? E é muito bom e muito importante que vocês vejam dessa forma e falem isso também. Não dá para sair por Gabriela, aí falando qualquer coisa, né? Nós sempre tivemos muito cuidado com isso, muito respeito com essa abordagem, com o próprio Berto e com as pessoas que nos procuram. São mais de 20 anos, né, que a gente está lidando com isso. Nós somos realmente pioneiros aqui no Brasil, né? Nós, digamos, a gente meio que desbravou esse país com isso aí, já trabalhando em vários estados. E, enfim, nós sempre tivemos muito cuidado com isso. Lá no início, é muito engraçado, eu falo isso hoje, que bem lá no início, a gente saía para esse Brasil afora falando o que era constelação, porque ninguém sabia o que era isso, né? E a gente falava constelação, falava, o que é isso, né? O pessoal perguntava, achava mesmo que era coisa no céu, e enfim, achava que tinha a ver com astrologia, né? Ninguém sabia o que era isso. As pessoas misturavam com espiritismo, achavam que tinha a ver com religião, enfim. E a gente saía falando o que era uma constelação. Era assim que a gente abria nossos workshops e tudo. Hoje, nos últimos anos, os últimos talvez 5 anos, né? Muito especificamente nos últimos 3, 4, por aí uns 5 anos, a gente tem desbravado o Brasil e alguns outros lugares, falando o que não é constelação. É isso mesmo. É o contrário. Hoje a gente tem que esclarecer mais para isso. Não, isso aí não tem a ver com constelação. Isso aí é outra coisa. Não sei o que é, mas não é constelação. Então, maravilha. Assim, não é nada demais. Só não está errado nem nada, né? Só não é constelação, não é isso. Né? Não tem nada a ver com a visão sistêmica, com a postura sistêmica, principalmente, né? Que é uma postura diferente, né? Não é melhor nem pior. Só é diferente. Não isso é terapêutica, é diferente da postura terapêutica. Ó, a Denise já está dando um gancho para a gente entrar na ordem na hierarquia, né? Então, vamos embora ingressar aí na hierarquia. Bora. Então, essa outra ordem, né? Essa outra lei, né? Uma vez eu falamos com o Beto, esse negócio é lei, porque a gente está chamando isso de lei já nos nossos workshops, no treinamento, porque realmente são leis, né? Sim. A gente não consegue fugir disso aí. Então, uma outra lei, né, é a lei da ordem, que é estabelecida pela hierarquia. Né? Assim como o pertencimento é estabelecido pelo vínculo, a ordem é estabelecida pela hierarquia. Né? Ou seja, quem vem primeiro, vem primeiro. Quem vem depois, e não dá para a gente querer mudar isso. Né? Isso quer dizer que quem veio primeiro é melhor? Não, só quem veio primeiro
veio primeiro, preparou algo para você chegar depois. E a eles nós devemos, no mínimo, valeu, cara. Não foi nada do jeito que eu queria, mas eu estou aqui. Né? Alguma coisa você fez para que eu estivesse aqui. Se você tivesse morrido, por exemplo, eu não estava aqui. Se você tivesse me matado, eu não estava aqui. Enfim, alguma coisa, né? E se a gente for olhar, a gente está aqui mais leve do que esse que veio antes. Com certeza. Basta olhar para a infância de qualquer pessoa da nossa família que veio antes de nós, a gente vai ver que a nossa talvez não tenha sido fácil, mas ainda foi mais fácil do que aqueles que nos antecederam. Então, essa lei da ordem só diz isso, não quer dizer obediência, tem nada a ver com obediência, tem nada a ver com ficar reverenciando o sujeito, tem nada a ver com ficar elogiando, não tem nada a ver com amor, eu não tenho que amar quem veio antes, não tem nada a ver com ficar toda hora indo lá, fazer as coisas, nada, só tem a ver com uma coisa. Do jeito que vocês fizeram, do jeito que vocês são, tá bom. Sabe por quê? Eu tô aqui, pronto, para mim deu. Quer saber? Eu vou pegar isso aí, gostando ou não gostando, e vou cuidar da minha vida. Eu vou fazer isso valer a pena. Né? Vou pegar essa laranja, fazer uma laranjada, vou pegar esse limão, fazer uma limonada, não interessa, eu vou fazer aquilo que me cabe, ao invés de ficar aqui enchendo o saco de vocês, reclamando de vocês, criticando e exigindo, né? Ou seja, me deram tudo. Então, mas é mais fácil. É mais fácil ficar criticar, olhando para trás e criticar do que fazer por mim mesmo, né? O meu sogro dizia assim, depois da onça morta, qualquer um faz xixi em cima. Né? Ou seja, é muito fácil criticar a família dos outros, porque a família dos meus pais, dos meus avós, dos meus tios, não são minha família. Não são, a família da minha mãe é da minha mãe e do meu pai. Eu ainda não fiz a minha. Até o dia que eu cato um homem, o homem cata a mulher, eu vou construir a minha família. Né? Então, é mais fácil criticar a família dos outros, vamos dizer aí dos nossos pais, ou qualquer um que veio antes, do que construir a minha própria família. Porque aqui sim, aqui eu vou errar, aqui eu vou aprender, aqui eu vou ver que eu não sou perfeita, né? Mas aí o que acontece? Eu perco um tempo querendo perfeição lá atrás e não faço as coisas para frente, né? Não sigo. Mas enfim, então a ordem só tem a ver com isso, né? Respeitar aquilo que veio antes, não tem a ver com reverenciar, com ficar aplaudindo, com amar, nada, com obedecer, nada. A postura com a qual eu olho, a postura com a qual eu deixo isso lá, a postura com a qual eu desobedeço, ou a postura com a qual eu obedeço, é isso que faz diferença naquilo que vai ter efeito na minha vida. E aí é interessante, porque às vezes, quando você coloca aí das consequências, né? Sim. Às vezes a pessoa pensa que, então tá, se eu fizer tudo do jeito que eles quiserem, eu tô fora disso aí, não vou ser pego por essa consciência. Não, não é bem desse jeito, não. Né? É a postura com a qual você faz isso, é que você vai estar livre para cuidar das suas coisas. Porque se você fica para trás reclamando, você vira um saco vazio. Você fica vazio, você não tem nada a passar para frente. Né? Sua vida fica parada, não segue. Você pode ter diplomas e diplomas e diplomas, não adianta nada, você não segue com isso para frente. Você tem uma parede cheia de diplomas, mas não tem, você não consegue servir a vida através das pessoas, porque você não tem nada para dar. Você tem diploma, você tem conhecimento, mas ninguém está atrás disso. Você não consegue entregar, né? Como eu disse para vocês outro dia, né? A gente não consegue entregar aquilo que a gente não tem. Né? Não consigo levar o outro aonde eu não fui. Né? Então, é importante assim, frisar que não tem nada a ver com obediência. Eu gosto sempre de deixar isso muito claro, que as pessoas confundem ordem com obediência. E aí, às vezes, o nosso amor é muito interessante. Esse foi o motivo pelo qual, aliás, eu busquei ajuda a primeira vez e única lá naquele workshop. Né? O nosso amor nos faz ir contra essa ordem. Como? Quando, por exemplo, eu quero dar aos meus pais aquilo que faltou. Por exemplo, eu ajo com minha mãe, ou meu pai, ou meus tios, ou meus avós até, como se eu fosse uma mãe melhor para eles. Né? Por exemplo, minha avó morreu cedo. Aí eu quero deixar, eu trato a minha mãe como se fosse a mãe dela, que afinal de contas, minha mãe não teve mãe. Então eu quero dar a ela tudo que eu acho que a vovó não deu. Isso é com muito amor? Mas é ir contra a ordem. A postura interna eu sou para você uma mãe melhor do que a vovó. Isso não tem nada a ver com amor. Nada. Né? Então, meus pais adoecem no sentido de não concordar com o outro e o destino do outro do jeito que é. Né?
Isso é muito mais profundo e, eu te confesso, mais difícil. Seria muito mais fácil se isso tivesse relacionado só com amor, só com obediência. Seria muito mais fácil, né? Tem muitos filhos obedientes completamente contra a ordem, né? E ir contra a ordem, o que acontece? É nadar rio acima. O que acontece quando a gente nada rio acima? Então fica bem simples. Quais são as consequências de quando a gente vai contra a ordem? É consequência de nadar rio acima. Você fica cansado, doente, Pesado. dor para tudo quanto é lado, né? Você não tem espaço para poder tocar a sua vida, porque você está gastando os seus recursos para trás, né? Não sobra recurso para frente, quer dizer, você está desperdiçando os recursos para trás, porque a água não sobe morro acima, né? É alto demais para você chegar lá. Então eu digo que é uma falta. O chantilly do amor está lindo, suculento, delicioso, mas por baixo o bolo é feito de completa falta de respeito, mesmo que seja com muito amor. Não concordar com o destino daqueles que veio antes, querer dar a eles aquilo que eu acho que faltou, e às vezes eles até exigem isso, né? Até Tem isso pedem isso, também. agem como se fossem pequenos diante de nós, Sim. né? E aí o que a gente tem que fazer? A gente tem que ficar menor ainda, né? Saber muito bem o nosso tamanho em relação aos gigantes que vieram antes, né? E por mais difícil que tenha sido lá, né? Eu estou aqui, eu devo isso a eles. Essa grandeza é deles, não é minha. Isso não me torna, isso não me diminui, muito pelo contrário, né? É aquela frase minha que, modéstia à parte, sem modéstia nenhuma, aliás, eu gosto muito, né? A grandeza do grande reside na grandeza do pequeno. Quanto mais menor de pequeno eu sou, mais maior de grande depois eu consigo ser na vida, né? Então, para mim, eu acho que eu posso resumir essa questão da ordem e de ir contra a ordem nisso aí, né? A gente pode resumir nisso aqui, né? Quanto mais eu sou pequeno para trás, mais eu consigo ser grande para frente. É igual as pessoas falam, tá muito difícil educar filho hoje. Tá não, gente, tá muito mais fácil. Fralda descartável, máquina de lavar roupa, babá eletrônica, comidinha pronta no potinho. Tá muito mais fácil, muito mais fácil. O que tá difícil não é criar filho nesse sentido. Porque tem, hoje em dia, educar filho. Não, tá muito mais fácil, tem muito mais recursos. Só é difícil quando os pais se deixam ser educados pelos seus próprios filhos. Isso. Ou seja, quando os pais estão fora de ordem. Né? A gente acha que é só filho, mas não. Agora, um pai e uma mãe fora de ordem só quer dizer que ele está fora do lugar em relação aos seus próprios pais. Por isso a gente diz, a criança não tem problema. A criança é um ser livre. Né? Quando a criança, quando acende uma luz vermelha no painel, né, que é uma criança com problema, é melhor os pais pararem, não é buscar culpado, mas procurar onde eu preciso, neles, o que eu preciso fazer diferente, o que eu estou fazendo aqui, que está chegando no meu filho, que está gerando isso lá. Né? Então, não é apontar o dedo um para o outro, mas é checar onde é que nós estamos, né? O que será que a gente está fazendo que está respingando aqui nas crianças. Enfim, isso é só uma fala rápida sobre essa questão da ordem, que não é só filho que sai da ordem. Né? Às vezes os pais saem do seu lugar e, ao fazer isso, eles convidam os filhos a saírem do lugar. Por isso que a ordem é importante para o pequeno. E aí, então, nós, como filhos, temos que ter cuidado, né? Porque a ordem não é importante para o grande. Eu não preciso ficar no meu lugar por causa dos meus pais, mas por mim e por aqueles que vêm depois de mim. É isso aí. Denise está perguntando aqui, Wilma, entre irmãos, como é a hierarquia? É a mesma coisa, né? Onde existe ordem, né? Que é entre pais e filhos, entre irmãos, entre tios e sobrinhos. É a mesma coisa. O irmão que veio antes, veio antes. O irmão que veio depois, vem depois. Aquele irmão que veio antes, ele dá e o pequeno recebe, né? Assim como os pais dão, os filhos recebem, né? Não tem como os filhos darem de volta, como é que você vai, vou pagar a vida? Não tem preço, né? Não tem jeito. E geralmente os filhos, os irmãos que nascem primeiro, eles dão mais. No mínimo, eles dão. Os pais já experimentaram muita coisa com eles, né? Então, antes de vir o próximo.
Enfim, os irmãos mais velhos eles vão ter mais experiência para passar algo para os que vêm depois. Então, a ordem é a mesma. Né? Quem veio antes, veio antes. Né? Existe, uma vez a pessoa falou, existe equilíbrio entre irmãos? Olha, não. Na irmandade, quando eu pego assim, irmãos, eles estão todos do mesmo nível em relação aos pais. Aos pais. Mas aí não é irmãos, é filhos. Isso. Então as pessoas confundem isso. Então, filhos e pais, tá? Agora, entre irmãos tem ordem? Tem. Depois, todos estão na mesma caixinha, chamada filhos, em relação a pais. Em relação, entre eles aqui, são irmãos. Mas quando eu coloco aqui na caixinha de filhos, aí sim, eles estão no mesmo patamar. Qual é o patamar? Filhos, entende? Mas quando eu abro a caixinha e tiro de lá, sei lá, 3 irmãos, aí tem o primeiro, o segundo, o terceiro. Morreu o primeiro da minha mãe, na verdade, morreu, lembrei. Tudo bem. Então, o primeiro, aquele que morreu, o segundo, o terceiro, o quarto. Né? Menina, eu lembrei, meu pai me contou outro dia, não sabia, apareceu um filho dele lá quando ele era solteiro. Tudo bem, mais velho do que você? Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. Tudo bem, vai só colocando a ordem, né? Entre os irmãos. Como? Pela ordem de nascimento. Tá? Claro. É a mesma coisa. Chegou primeiro, chegou depois, chegou depois. A ordem, ela tem a ver com hierarquia. Hierarquia é só a ordem de chegada. É isso aí. Não tem dificuldade, né? É só a gente perceber mesmo quem veio antes, acabou. Tem a precedência. Geralmente, é muito comum, é engraçado, eu acho bonitinho, porque às vezes é uma aula que a gente dá lá no segundo módulo, né, sobre isso. E às vezes tem pessoas que têm muita dificuldade mesmo, quase que matemática, de trazer isso para a carne, né? Aí é interessante, porque geralmente essas pessoas têm alguma coisa fora, assim, ela está fora da ordem, tem irmão que ela não sabe, como os 10 falam, irmão sem nota fiscal, tem assim, algum irmão que ela não sabe, né? É muito interessante isso, às vezes é um sintoma até, sabe? Verdade. Nós já vimos casos de uma mulher, nunca me esqueci isso, ela, sabidamente, ela tinha, eu acho que 12 irmãos. Essa mulher tinha uma descalculia, não conseguia contar. E ela, na verdade, eles eram 23 irmãos. O pai tinha tido trocentos outros filhos, com trocentas outras mulheres. Ela não conseguia contar, ela não sabia, né? Enfim. Depois ela conseguiu, né, encontrar o lugar dela e aí muita coisa mudou. Porque, sabe, não é uma questão de número, é porque no nosso lugar estão os nossos recursos. E quando eu estou ocupando o lugar de outra pessoa, eu estou carregando algo, o lugar é pesado, né? Vocês podem até experimentar, né? Quem é, por exemplo, terceiro filho, se coloca como se fosse o primeiro, né? Você vai ver que para o primeiro não é pesado, mas para quem não é o primeiro, por exemplo, vai sentir que é mais pesado. Para o primeiro é normal, é o lugar dele, ele não conhece outro lugar. Né? Para ele é um lugar normal, bom, confortável. É isso mesmo, Ilma. E venha cá, e a última ordem, que é a do equilíbrio, essa dos casaizinhos. Conta aí pra gente também, como é né? que é. Também. Também. Então, o equilíbrio, ele diz, não é uma coisa nova também. Aliás, essas leis não são novas, como eu já disse, né? E essa do equilíbrio é uma coisa que todo mundo sabe, né? Ou seja, se alguém pisa no meu pé, eu também vou pisar no pé dele. Ou se alguém vem na minha casa, sei lá, e me traz flores, eu vou para a cozinha e vou fazer um pão de queijo, né? Enfim, quando alguém dá algo legal, a gente quer dar algo legal de volta. A gente se sente pressionado, nós ficamos de consciência pesada, né? E se sentimos pressionado a dar algo de volta, né? Por outro lado, quando alguém nos fere, a gente fica tiririca e quer também descontar, né? Descontar, entre aspas, né? Descontar. Então, isso nunca foi novidade, isso é assim desde que o mundo é mundo, eu acho. Né? Pelo menos que a gente vê, parece que era assim também. Agora, o que o Bert traz de fantástico nisso aí naquilo que soma, eu preciso dar de volta, para manter as trocas, um pouquinho mais.
Porque aqui se trata, Gabriela, interessante, o pessoal que está conosco, é dessa questão do equilíbrio, é que um relacionamento entre iguais, aliás, é bom dizer isso, que o equilíbrio só atua entre iguais. Não existe equilíbrio entre irmãos, porque lá existe ordem. Não existe equilíbrio entre pais e filhos, que lá existe ordem. Né? Então, quando a ordem entra pela janela, o equilíbrio sai pela porta. Né? O Décio, achei fantástico esse jeito que ele traz isso. E quando o equilíbrio entra pela porta, a ordem sai pela janela. Os dois não convivem no mesmo espaço, tá? É bom que isso fique claro. Então, o equilíbrio é só entre iguais, amigos, parceiros, né? Parceiros, relacionamento de casal, né? Então, aí, o que mantém esse relacionamento é o respeito ao equilíbrio, é manter o equilíbrio. E isso se mantém com uma troca. Então, um relacionamento não é sustentado, não mantém a estabilidade de um relacionamento com amor. Amor é muito pouco. Muito pouco. Quem dera se fosse só amor. Né? Muitos casais separam-se amando, porque não conseguem mais trocar, não conseguem manter o equilíbrio. Né? E um relacionamento é feito de trocas. Eu digo que quando acabam as trocas, não é mais relacionamento, é convivência. É convivência. Né? Então, não existe mais um enriquecimento. Então, voltando lá, quando alguém me fere, o que o Beto traz de interessante é, eu preciso ferir um pouquinho menos. Quando alguém faz algo legal para mim, eu também preciso fazer algo legal um pouquinho mais. Só um pouquinho mais e só um pouquinho menos. Por que esse tiquinho mais e tiquinho menos? Porque isso mantém a troca. Porque então, quando você me faz algo legal, eu faço um pouquinho mais para você, agora é você quem vai ficar pressionada a me dar algo de volta. E aí, porra, a Gabriela fez isso, aí eu faço outra coisa, percebe? Então nós vamos trocando naquilo que soma, sempre para o mais, 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 mais. Por outro lado, se você me fere e eu firo você um pouquinho menos, fala, pô, eu fiz isso comigo, puta merda, ela me deu troco. Mas eu fiz isso, ela me deu troco, não foi bem menos do que aquilo que eu fiz para ela. Pronto, aí, ao fazer isso, eu fico de consciência pesada, porque eu também abri mão da minha inocência, agora eu também sou culpada, porque eu feri você. Mas eu feri um pouquinho menos, porque você vê que eu feri um pouquinho menos, e aí, de repente, nós começamos a trocar de novo naquilo que soma. Wilma, é possível as pessoas trocarem só naquilo que fere? A gente vê, tá assim de gente fazendo isso, né? É verdade. Como o Décio diz, é a doce vida de transformar a vida do outro no inferno. Né? Ou seja, você me fere, eu te firo um pouco mais. Você me fere um pouco mais, eu te firo um pouco mais, um pouco mais. E vai vivendo. Tem gente que faz bodas de prata, estanho, ferro, escambau, trocando naquilo que fere, né? Tá tudo ok. Aí com certeza. adoece, enfim, não vou entrar nesses detalhes, mas é possível trocar naquilo que fere a vida inteira. E mantém a troca, percebe? Mantém a troca, mantém o relacionamento, mantém a troca. E vai vivendo não, vai convivendo, né, Wilma? Vai trocando. Eles trocam. Eles dessa forma péssima. Né? Só não, até que eles estão onde tem troca, não tem troca, tem troca, tem relacionamento, eles estão relacionando. Eles estão trocando. Só que eles não se alegram mais um com o outro. Né? Então, aí ele perde a alegria. E aí acaba adoecendo, enfim. Né? Porque acaba a alegria de estar junto. A alegria da troca não existe mais. Né? E aí, então, essa sacada do equilíbrio naquilo que fere, porque trocar naquilo que soma é fácil, todo mundo gosta. Porque se você me dá algo, você fica de consciência leve. Eu fico de consciência pesada. E no mundo, as pessoas brigam para ficar de consciência leve. As pessoas que mais querem é a inocência. Eu digo que as pessoas abrem mão das outras pessoas, abrem mão de relacionamentos para não perder a inocência. Né? Então, quando você faz algo que soma para mim, eu também faço algo para você, porque eu fico de consciência pesada. Aí quando eu te dou algo de volta, legal também, oba! Fiz algo agora para a Gabriela, minha consciência está leve. Agora quem fica de consciência pesada é você, porque você recebeu um pouquinho mais. Percebe? Então, para ficar com ela, aí você faz algo, enfim. Naquilo que fere, é a mesma coisa. Nós temos que ficar iguais, nós não somos iguais? Sim. Então, olha só. Você me fere,
né? Eu sou a ferida, vamos chamar aqui de a vítima, e você de agressora, vamos chamar assim. Né? Então, a vítima, ela fica de consciência leve. E aquele que fere, de consciência pesada. Ou seja, nós temos aqui um culpado e um inocente. Né? Entre culpados e inocentes, não existe troca. Sim. Né? E geralmente as pessoas acham que os inocentes, as vítimas é que são os anjos da história, né? Mas se a gente for olhar... Tenha né? medo. Se a gente for olhar, o inocente, ele olha assim para o outro, né? Tem até algumas frases assim, eu não vou sujar as minhas mãos. Sim. Né? Eu não vou descer à altura do outro para dar o troco. Né? Então, mas essa questão do troco um pouquinho menos quer dizer exatamente isso. Eu não preciso fazer o que o outro fez para mim. É exatamente o contrário, é um pouquinho menos mesmo. Você não tem... Então, sei lá, as pessoas trazem isso geralmente para o contexto da traição, né, nos relacionamentos. Sim, você tem uma Então, história boa com isso. isso. Você já tem vamos uma puxar isso boa. aqui. Tem uma experiência com uma pessoa que foi figura de livro. Então, vamos puxar isso de uma vez, que é o que pega, geralmente, quando a gente fala desse tema do equilíbrio, né? Então, quando no relacionamento, quando um trai o outro, eu não preciso trair igualmente, né? Eu só preciso fazer algo para eu ficar também culpada. Por quê? Porque se eu permanecer inocente, eu cesso as trocas. E eu digo que tipo assim, o culpado, a gente for colocar aqui, o culpado é um capetinha, né? E o inocente é um anjinho. Né? E se comporta assim, como, pobre de mim, né? Então, as trocas cessam. Para a troca voltar, para o equilíbrio voltar, para o relacionamento, desculpa, voltar, eu preciso abrir mão da minha inocência, ferir o outro, para eu ficar igualmente culpado, e aí a gente começa a trocar de novo. Né? Agora, quando o capetinha chega em casa, né, o culpado, e encontra um anjinho, a vítima, né, a imagem que eu sempre tenho é o seguinte, como é que o culpado anda? Ele anda assim, assim ou assim? O culpado assim, né? O culpado anda assim, né? A gente até diz assim, né? Fulano está com o rabinho entre as pernas, né? A gente fala assim, né? E como é que o inocente, a vítima, coitadinho, recebe o capetinho? Coitadinho de mim, mas a postura interna dela é altiva. Né? Eu sou muito melhor, eu não faço uma coisa dessa. Né? Então a postura interna dela tem até aquela coisa, eu te perdoo, ou seja, eu sou capaz de aguentar o tranco, ainda aguentar as consequências do que você fez. Mentira, porque não perdoa coisa nenhuma, vou ficar o tempo inteiro olhando, falando assim, né? Você me paga, você fez isso. Por mais que eu queira perdoar, eu não consigo, porque eu não tenho tamanho, não tenho espaço para isso, eu não tenho direito a isso. Humberto tem uma fala muito bonita que ele diz assim, o agressor tem não só o dever de arcar com as consequências do que faz, mas ele tem o direito de arcar com as consequências do que faz. A vítima, por sua vez, tem não só o direito de exigir, né, de deixar com o outro as consequências do que ele faz, mas tem o dever de deixar com o agressor as consequências do que ele faz. Eu acho que isso resume bem aqui o lugar da vítima e o lugar do agressor. Mas a tendência que a gente vê das pessoas é querer manter a inocência, né? Porque isso, sei lá, é o que dá ibope, né? É o que leva para o céu, segundo dizem. Né? Enfim, então ninguém quer perder essa bendita inocência. Só que com isso perdem os relacionamentos. Sim, é isso que eu ia dizer. Sim. A tendência é que o relacionamento não dê certo, porque fica muito pesado para o agressor, o suposto agressor, conduzir e seguir nessa relação. Acabou a troca, né? Exatamente. Eu costumo dizer o seguinte, você não concorda com a hierarquia, você acha que você é melhor do que aqueles que te antecederam? Tudo bem, esquenta não. Já já aquela consciência coletiva, né, a secretária executiva, vai dar um jeito. Ela vai te pôr no chão, né? Você vai estar fundido, ou de grana, ou de saúde, até que você tenha que procurar alguém e aprender a pedir. Né? Porque é isso que um pequeno precisa aprender, a pedir. Esse é o nosso primeiro grande aprendizado no caminho do amor, né? Que o Bert chama de círculo do amor. Nosso primeiro grande aprendizado, e nós traduzimos isso num verbo, né? Esse primeiro círculo do amor, nós traduzimos ele aqui no Instituto com o verbo, que é pedir. Esse é o primeiro passo nosso, aprender a pedir. E nós aprendemos a pedir com os grandes, né? Pedir para os grandes. Por favor, me abençoa, eu venho bem depois. Esse deveria ser o nosso pedido, né?
Me abençoa se eu faço um pouco diferente. Não melhor, mas diferente. Para que seja mais leve para frente. Então, se eu não faço isso, preocupa não, né? Isso vai acontecer mais cedo ou mais tarde, se eu tiver sorte, vai acontecer para eu poder aprender, né? Se eu excluo, esquenta não, mais cedo ou mais tarde você vai ser convidado a aprender a amar isso, preocupa não. Essa consciência, ela não esquece da gente, ela é foda, ela tem uma agendinha que ela é vai foda aquela marcando o nominho. Ela é uma secretária executiva, né? Ela é impecável. Infalível. E infalível. E se você não quer equilibrar seus relacionamentos, também não preocupe. Ninguém tem que fazer nada nesse mundo, gente. Isso aqui não é minha obrigação. Ninguém é obrigado a fazer nada. Né? Todo mundo pode fazer o que quiser e arcar com as consequências. Né? Então, você não quer equilibrar seus relacionamentos, não? Você é muito bonitinho, fofinho, santinho, inocentezinho, só faz coisa boazinha? Preocupa não. Né? Já já você fica sozinho, aí pronto, você vai ser inocente, né? Você não vai ferir ninguém, ninguém vai te ferir. Não preocupa, seus relacionamentos acabam, tá tudo certo. Percebe? Não se trata de certo ou errado. Aqui a gente, o pessoal acha que fica entre o certo e o errado. Não, isso aqui não existe certo ou errado. Essas leis atuam nos relacionamentos. Se você olha e se coloca no fluxo da vida com elas, você segue numa direção, num rumo mais leve, como diz o Bert, né? Você se coloca num barco, né? E esse se deixa conduzir. E esse barco, você pode, às vezes, decidir se ele vai parar numa margem ou na outra. Né? Ou você pode passar a vida brigando, nadando contra a corrente, enfim. E perde os seus relacionamentos, perde a sua saúde, perde a sua oportunidade de ter sucesso. O que é ter sucesso? É entregar o melhor de nós para o mundo. Né? Isso é que é sucesso. A conta bancária, que as pessoas confundem com sucesso, é só uma consequência desse sucesso prévio. Né? O sucesso ele vem antes da conta bancária, ele é uma consequência disso aí. Então, não é nada de... Dessa está me ligando aqui, peraí. Não é nada de... Eu estava dando aula, acabou e deve ligando. Não é nada de certo ou errado, nem é obrigado. Isso aqui não é uma religião, não é uma seita, apesar de ter muita gente tentando transformar isso aqui numa seita. As pessoas chegam a falar assim, absurdo, né? Você tem que constelar isso. Não, ninguém tem que constelar porcaria nenhuma. Sabe, nós temos aluno que ele fez o treinamento, nunca colocou um tema. Nessa época a gente dava 7 módulos. Se eu não me engano, no 7º módulo, ele veio no workshop depois. Aí que ele trouxe um tema no workshop. E esse menino, durante o treinamento, uma postura, assim, ele pegou esse negócio na veia, sabe? Ele percebeu claramente o que era postura, percepção. Ou seja, constelar não faz na vida de ninguém. Mas se você compreende esses princípios, né, essas leis, como diz, eu gosto muito de falar, esses princípios sistêmicos, e usa isso, faz uma diferença pequena na nossa vida, sabe? A gente não vira santo, não, mas flui mais leve, né? Eu falo que eu vou montar um spa, né? Porque todo mundo fala, nossa, eu tô mais leve. E é então, isso mesmo flui, que a gente né? sente. Então não é certo nem errado, tá? Eu quero frisar isso, não estou aqui, não sou dona da verdade, essas leis não são a verdade do mundo, mas elas clareiam bastante as nossas relações. Se você olhar e pegar essas 3 notas, né, e deixar e fazer várias musiquinhas com ela na vida, você vai perceber que muitos anos, isso cabe em qualquer buraquinho, né, da vida, porque todos os lugares existem pessoas, e onde existem pessoas, existem relacionamentos. Onde existem relacionamentos, essas leis podem ser muito úteis, né? Mas isso não é seita, nem é a verdade onipotente. E cada um tem seu momento, né, Wilma? Cada um tem seu momento de mudar, seu momento de integrar isso. Se quiser integrar, se não quiser também, paciência. Vai arcando com o que vai surgindo na sua vida, vai vivendo da forma que dá e do jeito que dá. Na minha vida fez grande diferença e eu, assim, tento passar isso aqui, inclusive, no Instagram, porque assim a gente vai abrindo também os olhos das pessoas e as pessoas fazem o que quiserem com a informação. Né? Isso é o que vocês fazem também no curso de vocês, né? Cada um vai fazer o que quiser.
Eu falo, sabe, Gabriela, que nos nossos cursos o que a gente faz é entregar aos nossos alunos, é como aquelas lentes lá do oftalmologista, né, que eles colocam assim, você está Uhum. enxergando aquilo lá, né? Aí a gente fala assim, A, G, aí quando você não consegue mais ler, o médico vem e faz tuk-tuk, né? Troca sua lente, né? Aí você consegue ler um pouquinho mais. A, G, J, K, L, aí o cara vem tuk-tuk, põe outra lente. Aí Sim. com essa outra lente você consegue S, H, entende? Então, assim, quando a gente vai destrinchando esses princípios como se fosse uma sanfona, né? Vai se abrindo um leque de oportunidades, Isso. a gente vai enxergando com mais clareza, o contexto é o mesmo, eu continuo a mesma, a vida continua a mesma, eu não ilumino, ninguém ilumina, a minha vida não fica perfeita, nada. Eu só consigo enxergar com mais clareza aquilo que passa na realidade. E para mim, o que é realidade? É aquilo que eu tenho debaixo do meu nariz. Então eu consigo enxergar com mais clareza e com muito mais respeito aquilo que está na minha realidade e na realidade do outro, e na nossa realidade. Né? Só isso, sabe? Só É isso traz aí. mais clareza. Né? Para mim, o que nós entregamos para os nossos alunos é isso, sabe? São lente, não é nem lente. Nós ensinamos eles a montar a sua caixinha. A gente vai entregando coisas e eles vão montando a própria As caixinha de lentes, ferramentas né? de lentes, isso. E aí cada um usa E dentro do faz o seu que quiser. contexto. Exatamente. Né? Aí vem a autorresponsabilidade, né? Você sair dessa Não é posição, respeito, né? respeito tudo, ao tempo de Exato. cada um. Ó, Uhum. Francimar está perguntando aqui, Wilma, a relação com a minha mãe e irmão são bem conturbadas. Nossa, nós já estamos Já temos que passando. acabar, já passamos do tempo. Não sei por que que o Instagram não derrubou ainda, porque o Não assunto é derruba importante. mais, não derruba Derruba não? não. Oh, Não, coisa linda. passou. Você vê que a Só prosa que vai depois você não rolando. consegue, só que depois você não consegue postar mais de 1 hora, entendeu? Ah, é? Pera aí, Uhum. então bora só nessa Você perguntinha aqui. pode virar à noite aqui. Ele não interrompe mais. Mas, menina, peraí. A relação com a minha mãe e irmão são bem conturbadas. E a relação que eu tive, não, as relações que eu tive não vingam. A recomendação é fazer a Uhum. constelação? Não precisa constelar, não. Tá claro, né? Ele já sabe o que que é. Aí, tá vendo? Que clareza dessa pessoa, tá vendo? Pra que constelar? Constelar é se ela fala assim, minhas relações não vingam, diria aspas, né? Eu não sei mais o que eu faço. Ela já deu a resposta para ela mesma, né? Então, para que constelar? Já está claro que postura ela precisa mudar. Para que constelar? Para gastar dinheiro à toa, gastar o tempo dela. Para quê? Não precisa. Ela já É, sabe a postura que ela precisa mudar. É só mudar. Não precisa de constelador. O constelador não muda nada para ninguém, né? O é isso constelador aí. só segue e ajuda ali, através dos representantes, aquilo que está oculto, né? Os representantes trazem a luz e o constelador conduz aquilo, ajuda a pessoa a perceber com clareza, né? No caso, fantástico. Qual que é o nome da pessoa? Ela já tem Ah, eu a. já passei Já, aqui. É não, Francine. não Francine. precisa, né? Beleza, Francine. Você já. Fantástico. Você já foi na sua caixinha de lente, já pegou sua lente, já enxergou o seu contexto com clareza. Agora é só você mudar a postura, ou seja, colocar a lente. É isso aí. Aqui tem várias perguntas, mas o tempo já passou. Décio já está ligando para Uhum. a Wilma. A Wilma tem que falar com o Décio logo. Não, isso aí não preocupa, mas a questão é realmente Não é dá o para tempo conseguir aqui, depois você publicar, não né? consegue. Você É, consegue no YouTube. YouTube você consegue pôr o tempo que precisar lá. Né? Não sei se você maravilha. está gravando, não sei se você está gravando no YouTube. Nada, estou gravando aqui Mas no eu acho que Instagram. aqui eu acho que aqui também você consegue, você deixa no seu. Eu não sei. Não sei, sinceramente não Depois a sei. gente vê isso. Mas, Wilma, teriam algumas outras perguntas, mas em relação ao tempo, e até para Uhum. aproveitar que vai ficar aqui o convite para você voltar para cá para É um responder prazer, mais estou à sua perguntas, porque disposição. a prosa foi uma prosa retada daquela de interior, que a gente senta na porta de casa para conversar. Então foi top demais. Tenho certeza aqui que essas 68 pessoas que estavam aqui amaram também, não tenho dúvidas disso. Um beijo e muita gratidão pela presença de todos. Mais gratidão ainda para você ter disponibilizado o seu tempo e o seu conhecimento para a gente trazer mais para a gente sobre as constelações familiares, que vocês foram os pioneiros, né? Que trouxeram isso para cá, que trouxeram Bert Hellinger também.
E eu só tenho a agradecer. Você é minha prof, minha professora, eu estou aprendendo muito, bebendo muito da fonte de vocês, que é assim algo fantástico e de fato tem mudado muito a minha vida. Muito obrigada mesmo pela sua presença aqui com a gente. Eu agradeço, Gabriela, a confiança, agradeço o convite. E precisando, estou à disposição. Eu acho que a gente planta flores, colhe flores, mas as flores não têm graça quando você usufrui sozinha. E eu gosto de distribuir flores. Então, assim, Sim, sim. o que eu puder compartilhar daquilo que eu colho na minha vida, eu faço sempre com muita alegria e com muito prazer. Tá bom? Obrigada, obrigada aí. Você Obrigadão. falou 68, mas a gente chegou a ter mais de 70 pessoas aqui na sala. Então, Sim, com muito certeza. obrigada a todos que estiveram aqui conosco também, tá bom? Um Obrigada, beijo Ilma. e Um grande beijo. Beijo a tchim, todos. tchim. Ave Um bom Maria, restante faltou de o meu. Aqui, semana. ó. É, Tchim, tchim, tchim. Obrigada. maravilhosa. Beijão. Tchau, Beijo, se tchau. cuidem. Vocês Tchau. também. Tchau, tchau.